Yenecaruca, Serera, Iravaçu, Senhengarupi, Yengatu, e Cuiri, Raçoambeu, Maita Yaporaqui, que é Nerendaupe, Yaquaçawa, Maita Yacontara e Yaninhenga. Bom dia, me chamo Arnaldo Yarumari, etnia Baré. Nesse momento, a gente está na comunidade indígena Terra Preta. Terra Preta é na língua geral que é Iwipixuna, né? E já na língua Baré também, que é comunidade é Yaimoatiri e Arendawa. A água para nós ela tem um significado muito grande, né? Porque daí nós tiramos o nosso alimento, a gente pode andar de barquinhos, né? De canoa, para onde a gente quiser ir, né? Quer tirar um dia para você andar, você é livre, né? Eu gosto de comer peixe, né? Eu mesmo cozinho para comer gostoso, né? Tucunaré, aruaná, jacundá, piranha, jaraqui, mantrinchão. Tem muita peixe, né? Frita, faz cozido. E a gente come esses peixes daqui do rio. Já aqui, quando chegamos, aí nós plantemos jambo, plantemos pé de mamão, banana, pupunha, abiú, trouxemos cará. A gente trabalha mais na agricultura, como plantação de mandioca. Faz farinha, né, para a gente vender e a gente produz aqui artesanato. A gente tem aqui as plantas que nós podemos usar, que a gente utiliza todos os dias. É o nosso alimento que nós temos também. O açaí, quando a gente vai preparar ela, né, a gente tem que tirar pelo menos uns 15 ou 30 caixinhos de açaí para sair bem mesmo, bem grossinha mesmo. Pila ela bem mesmo, lava ela bem. Coa ela bem, depois está bem prontinha para se alimentar. O que macaco come, a gente pode comer. E aquilo que o macaco não pode comer, então a gente não come. Porque se o macaco vai comer, ele morre. Porque o macaco não sabe. A Amazônia é o útero do planeta Terra. É quente, úmido, onde a natureza se cria e recria infinitamente. Se não tivesse as árvores, se não tivesse as plantas, não teria condição de ter Amazônia, de ter gente aqui na Amazônia. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Moacir Biondo. Eu trabalho com plantas medicinais há mais de 30 anos. Do meu trabalho que eu vim fazer na Amazônia, que é exatamente trabalhar com as comunidades, eu percebi que o conhecimento tradicional estava sendo esquecido. Motivado por isso, falei assim, nós precisamos fazer alguma coisa para que esse conhecimento não se perca. Então eu montei um sistema que chama Montagem da Paisagem do Conhecimento. A paisagem, como vocês podem ver, é... Nos anos 80, bonito, né? Eu sentindo essa angústia de saber que as pessoas conheciam, mas que não valorizavam o seu conhecimento. E que às vezes estavam na floresta esperando um médico, às vezes esperando um remédio que não vinha. E com plantas ao seu redor que poderiam salvar a sua vida. E aí aconteceu, né?
esse trabalho que eu chamo de a montagem da paisagem do conhecimento. A paisagem do conhecimento é formado pelo conhecimento de cada uma pessoa, pela experiência pessoal de cada um, né, do que ele aprendeu com os pais, com os avós, o que ele aprendeu na prática. Então, quando a gente consegue reunir cada pedacinho desse conhecimento e juntar, aí a gente tem um conhecimento de toda a comunidade. Se aí, quando está inflamando, né? E aí a gente raspa a piranha-cipó, né? Raspa ele, tira o urucu, mistura ele com o urucu, né? Com água, né? Daí passa aí onde está inflamando. Casca de caju, só esses aí. Olho de goiaba. É feito um levantamento das plantas medicinais que eles conhecem, mas que tem, assim, experiência com a planta. Não é aquela planta que ele leu numa cartilha ou leu num livro. Uma planta que ele viu alguém ser curado, da família, um parente, um vizinho. Então, nesse momento, eles vão fazer a listagem das plantas. Folhinha, né? A folha com casca. Geralmente, cada grupo conhece de 80 a 120 a 130 plantas. Vamos supor, assim, que a planta medicinal que elas vão falar seja o açaí. É indicada para, vamos supor, que é anemia. Parte usada. Qual a parte usada do açaí? A raiz, para fazer remédio, né? Como é que a gente faz? A gente cozinha, amassa, quebra. Uma planta pode ter mais de uma aplicação, tá? Pode ter duas, pode ter três. Nesse momento, quando você fala dessa importância, quem é que foi curado com planta? Aí começa a aparecer as pessoas. Aquela batatinha vermelhinha, tio, como é o nome? Marupá? Marupá. Nós tem aqui? Tem. É o caroço, aí depois a gente espreme, assim sai aquele sumo, né? Mesmo uma pessoa analfabeta pode ser um doutor em plantas medicinais, né? E geralmente os grandes conhecedores são as pessoas mais velhas que não tiveram, né, oportunidade de estudar. Faz banho, isso. É o que a gente faz? Fica assim uma energia legal que você sente que eles passam a dar valor àquele conhecimento. A gente pega dor de barriga, né? Dor de barriga. Aí a gente faz chá para tomar. Aí eu passava, né? Ferrada de arraia, assim, a gente já sabe qual remédio, a gente corre lá e faz remédio e a pessoa passa lá, pronto. Os povos lá da aldeia, eles procuram remédio, todo é remédio caseiro. Tudo é da natureza mesmo. Depois desse levantamento feito, que essa aí é a montagem da paisagem, né? Aí que está exatamente a paisagem do conhecimento, né? Daquele grupo, talvez de eu ensinar alguma coisa. Então eles trazem amostras de plantas medicinais para que eu fale alguma coisa. Esse aqui é Carapanaúba. Carapanaúba, assim. Desse aqui no Tayassumirá. Tayassumirá. Então nós vamos começar nossa aula. Mas aqui nós estamos assim, tipo numa aula em que todo mundo ensina e todo mundo aprende também. Se eu disser que isso aqui serve para dor de barriga, aí ele fala, mas serve também para dor de cabeça. Então aí o outro fala assim, não, mas isso aqui serve para cicatrizar a ferida. Então nós vamos juntar o conhecimento meu, dele, de vocês. Nesse segundo momento é o técnico que entra. Então eu vou identificar essa planta, eu vou dizer para que serve, como é que se usa. E eu vou fazer uma segunda parte desse trabalho, que vai juntar ao conhecimento da comunidade. Isso daqui vai fazer com que a gripe passe rápido e que aquela tosse, aquela febre também vá embora. Eu chamo isso aqui de malvarisco. Uma parte de mim é acadêmica, né? Eu tenho que ter um respaldo acadêmico por estar também numa universidade e, quando falar de alguma planta, mostrar tipo assim, nome científico, princípio ativo, né? Por composição química das plantas. Você trouxe ela, então vai dar uma aula aqui para nós. E também tem essa parte tradicional, né? Herdada assim, desse trabalho que eu faço, herdado dos mestres florêncios que eu conheci na floresta, né? Não tem remédio para isso, isso aqui resolve. E agora nós vamos fazer uma prática, que é para deixar alguma coisa para a comunidade, no sentido de vocês mesmos resolverem alguns problemas que vocês podem ter aqui. E nós vamos fazer então 2 xaropes. Um xarope chama xarope do mangará da banana, outro xarope é xarope de jatobá. Se vocês quiserem ter saúde dos filhos, porque tem uns filhos que não gripa, filho que não fica doente, que come de tudo, é só dar xarope de jatobá. E a terceira parte é uma prática,
para a elaboração de remédios caseiros, com aquelas plantas que eles têm na comunidade. Vem cá você. Você vai dar uma aula agora de como é que foi feito o xarope de mangará. O que foi feito aqui? Que plantas que tinha no xarope? Primeiro foi colocado mangará. Mangará, importante. Segundo, corama. Terceiro, folha de hortelã grande. Isso. E depois esqueci. Açúcar. O açúcar. Eu gostei muito sobre xarope mangará e xarope de jatobá e pomadinha também. E quando coloquei no fogo, eu coloquei água no xarope? Não. Não colocou água. Eu mexi o xarope? Então tá bom, vocês guardem isso, porque isso é importante na hora que vocês forem fazer o xarope. A minha filha sofre muito de bronquite. Isso foi importante para mim, aprender a fazer remédio. Aí então a gente faz a coagem, volta com aquele bagaço todo na panela. Muitas vezes o médico passa o remédio para a gente comprar. A gente não tem dinheiro, não tem condições para comprar. A hora que começou a ferver, deixou ferver uns 5 minutos, já estava pronto. A gente tirou novamente e misturou. Agora sim o xarope está pronto. Só falta um pouquinho de álcool que é para... Ela falou que esse remédio que ela aprendeu, ela não vai esquecer. Vai usar esse remédio no corpo dela, né? Ela tem netos, netas, né? E ela vai, com certeza, ela falou que ela vai aproveitar muito esse remédio e o trabalho do professor Miondo. Aí já tem um funilzinho aí, né? Que eu pedi um funil. Tá? Aí pega uma caneca de vidro também, que é uma caneca de vidro. Aí. O seu Moacir Biondo, ele nos trouxe, nos incentivou, né? Renasceu novamente essa cultura de usar as nossas próprias plantas, né? E isso foi para nós uma aula 100%, né? Porque nós, através disso, nós tivemos uma consciência de que realmente era isso que faltava para nós, né? Então essa terceira parte é anexada a um pequeno roteiro daquelas práticas. Como é que faz um xarope, como é que faz uma tintura, como é que faz uma pomada, para que também seja colocada na cartilha. Que essa cartilha então tem a primeira parte do levantamento, o saber do técnico e as práticas. O resultado desse trabalho na Amazônia, vai desde Cruzeiro do Sul no Acre até Macapá, eu acredito que aproximadamente 2.000 pessoas treinadas. E isso quer dizer que eu ensinei mais de 2.000 pessoas, mas eu aprendi também com eles. O conhecimento de cada um agora era um conhecimento de todos. Estava compartilhado esse saber, no sentido de que, primeiro, resgatar esse conhecimento, que eles próprios não mais pensavam que era importante. E segundo, devolver esse conhecimento para a comunidade registrado numa cartilha para a comunidade estudada. Não é um estudo para fora da comunidade, sim para dentro da comunidade, né? Ficasse preservado, porque se ali tivesse algum conhecimento especial e viesse a ser copiado, aquela comunidade tinha um pequeno registro daquele levantamento que ela conhecia, aquela determinada planta ou propriedade. Era um conhecimento que estava desprezado, estava esquecido, foi substituído pelas drogas da farmácia. E esse trabalho do Biondo nos fez voltar um pouco no tempo e fazer um comparativo. Por que que os antepassados, a grande maioria morria de velhice e não de doença? Eu sempre digo, se você sair hoje, pegar uma voadeira, sair de lá de Inhamundá e viajar 4 horas rio acima, você vai perceber quanta gente tem que vive com esse conhecimento aí, né? Que vem do índio, que se misturou com o caboclo, com o remanescente negro que está por ali. É uma confusão, mas eles estão lá. A saúde que tanto se quer, ela só pode ser consolidada se houver o reconhecimento desses saberes tradicionais, desses saberes populares. Desde 2005 que nós estamos nesta luta, tentando identificar esses atores. Conseguimos identificar, né, os pegadores de ossos ou consertadores de desmentiduras, os benzedores, herveiros,
parteiras e os sacacas. Essa palavra sacaca, né, vem do tupi, que significa feitiço, que dá o poder do sacaca, né, trabalhar com os processos de cura através dos elementos naturais. Isso tem que ser visto com muita naturalidade, porque não é misticismo para as pessoas que vivem isso lá. É uma coisa natural. É como se bebe a água do pote, a água do rio, né, para matar a sede. Então o remédio é tão natural como isso. Existe ainda essa concepção distorcida no próprio sistema oficial de que o curador popular preconceituosamente é chamado de macumbeiro, sabe? Que vem ferindo todo esse princípio que lá os antepassados sabiam trabalhar nos processos de cura. Hoje fala assim, medicina tradicional como sendo essa medicina acadêmica, mas medicina tradicional é a medicina ancestral. Com 17 anos eu recebi, né, uma palavra dormindo, que chegou minha hora, minha vez, né? Preparei essa área todinha, né, com plantas medicinais, plantas ornamentais, plantas frutíferas, né? Faço o pôr de mentidura, quebranto, com plantas medicinais para todo tipo de doença, né, que chega ao meu alcance, né? Eu ajudo muitas pessoas. O pegador de osso é aquele que conserta os ossos. Uma mulher que vem na minha visão e ela me ensina como fazer. Aí ela me mostra toda a formatura do corpo da pessoa, como é que tá. Aí vai puxando até desmanchar, e aí por onde a junta está afastada, desconjuntada, assim um pouco, torcida, a gente vai ajeitando. Quando a pessoa se levanta dali, ela está normal. 12 anos eu já fazia isso. Quando eu morava no interior, meus primos, meus irmãos, quando caíam, que estavam assim, mal, aí a mamãe dizia, puxa logo teu irmão, que daí está desmentido. E eu puxava. De uma família assim, rezadeira, parteira, minha avó parteira, minha mãe parteira, e adoecia, vou rezar, vou bater ali uma erva, vou dar uma esfreguição, e eu sempre curiosa. Aí eu trabalho com ervas, com cascas, com folhas, garrafadas. Se você pudesse cuidar, você se cuida. Porque velho é o mundo. Passo no interior é com a própria mão, não tem negócio de luxo nenhum, né? Se sujar, sujou, né? Não tem água para lavar depois. Negócio de estar de luva, como que a gente vai achar luva naqueles desertos, né? Tem uma criança que tá para morrer, nasceu quase mais morta, isso eu faço. Malagueta é remédio, porque tira aquela pontinha da pimenta, só na pontinha, me esguecha na ponta do dedo, meti no céu da boca dele. Morreu viver, está entregue para a morte e para a vida. Um pouco minuto de deu uma respiração tão feia. Um pouco foi. Aí tornou de outra respiração, que quando ele tornou da outra, já gritando mesmo, parece com a força acho que da pimenta. Mas que era Deus, eu acho que era Deus que dizia, faz tal coisa, né? Assim que eu fazia antigamente. Agora já não posso mais. Eu vivo mais cansada do que outra coisa. Não existe mais parteira abaixo de 40 anos. E a nossa preocupação é essa, que não está vendo este repasse. Agora, uma coisa que eu constatei, seja você na Bolívia ou lá no Alto Rio Negro, 90% das plantas são de conhecimento comum. Fica difícil você acreditar um conhecimento a uma comunidade, a uma pessoa, porque ele tem em todo o espaço, ele está em todo lugar. O que eu chamo de conhecimento difuso, né? Porque ele está difundido, ele está espalhado. Na minha família, já foi assim, da minha bisavó passar para minha avó. Eu já conheci assim. Vou morrer, mas aquilo tudo, sabedoria, fica para os filhos. Aí os filhos já passam para o outro, assim vai. Aí não acaba. A família, acho que ela é uma célula muito maior do que a gente imagina. Não é só a nossa. A família é a família humana. Então ela é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. Eu creio que através da cultura, daquilo que os meus parentes muito tempo viviam, eu creio que era uma cultura assim de respeito, né? De educação, uma cultura de responsabilidade, uma cultura que envolvia na ciência, né? Foi uma experiência muito boa que eles tiveram
E a gente tenta resgatar essa cultura, né? Em Santarém, eu treinei os agentes de saúde do município. E eles conseguiram resolver 70% a 80% dos problemas da comunidade, na comunidade, utilizando os remédios, né, caseiros que eles aprenderam a fazer. Então, para mim, isso é uma revolução. Se você está lá na ponta da comunidade, utilizando aquele conhecimento que muitas vezes se conhecia, que hoje não usa mais, e está beneficiando diretamente, deixando que essa pessoa se cure na própria comunidade, evitando que se desloque, evitando custos adicionais, né, tempo, fora da família. Tem uma série de situações que, inclusive, auxilia a pessoa a ficar mais doente. Né? Eu tinha, como o nome essa doença? Colesterol, que chama. Eu fui lá em Manaus, depois deram para mim remédio, né, dos brancos. Aí tomava um vidrinho assim, terminou, pronto. Aí eu fui embora lá com minha mãe, lá para cima. Aí as minhas irmãs falaram, mamãe, mana, você tem que cuidar da tua vida. Aí procuraram cipó que chama jabuti. Aí eu cortei tudinho, sequei ele, coloquei num saquinho, tomando todo dia. Com esse que melhorei. A importância de um município trazer de volta esses conhecimentos que fazem parte da nossa cultura, que fazem parte da nossa tradição, da nossa história, e melhorar os níveis da saúde. Uma saúde construída com esse saber popular e com o saber oficial. Paracelso, quando escreveu sobre a lei das signaturas, ele falava, né, a forma da planta te demonstra a sua função. Os nossos índios fazem exatamente assim, tem esse mesmo conhecimento de Paracelso. Os índios, não só os índios, ribeirinhos, caboclos que vivem na mata. Se ele vê que uma planta assim é uma planta, até citei uma coisa assim, tipo uma planta rasteira, molezinha, pode crer que aquilo é uma planta que vai assim, é uma planta calmante, uma planta leve, uma planta suave. As cores, a arquitetura das folhas, dos galhos, essa engrenagem do mundo natural, tudo isso a gente absorve naturalmente num processo de incorporação natural que nos vai ampliando por dentro. É o que eu chamo de caminhar interior. Eu acho importante a parte química, que ela vai corresponder mais assim para essas partes da estrutura mais grosseira do corpo humano. E a parte não química, energética, estrutural da planta vai te trabalhar mais o teu centro de energia, o equilíbrio emocional. Inclusive o Biondo passou uma reflexão para nós, que o remédio da farmácia, você cria a ilusão de que ele te dá uma cura porque ele é imediato. O remédio natural, ele demora um pouco e a cura se dá na totalidade. Não há ilusão da cura repentina e imediata. A natureza, ela faz um balanço, assim, ela procura balancear. Onde tem uma doença, geralmente pode ter a cura, e ali bem pertinho. E muitas vezes, quando sou eu que vou ver alguém que está doente, se tiver quintal, eu olho o quintal. Se tiver uma planta predominante, já é um grande sinal de que aquela planta predominante tem a ver com o problema que tem em casa. Não podia existir só a doença, tem que também existir a cura. Então a floresta, ela se sustenta por ela mesma, é um sistema autossuficiente. E os índios souberam entender isso. Então todas as áreas que os índios trabalharam e modificaram a paisagem, modificaram para melhor. Para melhor, é incrível, você encontra sítios assim, onde eles cultivavam, que é muito mais fértil do que a floresta que não foi ainda cultivada, que não foi derrubada, e que o solo dos locais onde eles trabalharam é muito mais fértil, são as famosas terras pretas. Abre a janela, olha a luz da natureza, ouve além da sua grandeza, no cantar das criaturas. Abre a janela, abre a dor com mãos erguidas, sente fundo que as feridas são olhar sombras escuras. Abre a janela, abre a janela, abre a janela, olha a luz